Agora vai. Eu sabia que ia dar problema. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Entrou. Tá. Eu aceitei a solicitação. Agora. Agora foi? Agora foi. Né? As coisas acontecem, né? Então, Vamos lá. né? Vamos direto ao ponto. Boa noite aí, todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, né? Todo mundo passa por isso, tem passado ou vai passar. E não dá para romantizar, porque nem tudo é flores. Não é do nada a gente tá ali tendo nossas revelações. E quando tem, né? Às vezes não são tão, né, amigáveis assim, né? Então, é tudo muito forte, né? Porque a gente vem para cá com a parte da consciência, né? E aí a gente é um fractal do eu superior, né? E o pouco que a gente lembra, né? A gente vai vivendo a nossa vida, às vezes assim, pacata, né? Sem muitos acontecimentos, mas chega um momento que a gente começa a ter um acesso maior, né, à nossa verdade, né? Porque cada um tem a sua, né? Mas vai levar sempre a grandiosa verdade. E quando a gente começa a esse despertar, que a gente começa a enxergar o novo mundo, né, ver a vida de outra forma, algumas pessoas, né, devido à energia que já não une mais, né, como um diapasão, né? Cada um vai vibrando num tipo de diapasão e automaticamente vai se afastando. E aí a gente começa a observar o mundo de outra forma, as pessoas, mas principalmente é um caminho interno, um caminho de autoconhecimento que faz a gente se questionar muitas vezes. Às vezes a gente sente uma saudade de algum lugar que a gente não sabe exatamente qual é, né? E aos poucos, as pessoas no momento certo vão chegando. É aquilo, né, que a gente comentou outro dia sobre encontrar a tribo, né? Mas isso de encontrar a tribo vai ser no momento certo. E aí vai ser um encaixe perfeito, não é? Eu digo que nós temos dois eus, né, Daísa? A gente tem o eu É. personagem, né? Eu, no caso, o Felipe, o que seria o eu personagem aí, também podemos chamar de ego, que seria também o eu menor. E também temos uma elevação, né? Na verdade, algo mais elevado de nós, que podemos chamar de eu superior, né? E o despertar às vezes acontece quando a gente é, recebemos o chamado da nossa alma, né? Desse eu superior. Porque muitas vezes a gente está num caminho que é o nosso próprio ego, né? Nossa personalidade. A gente está teatralizando aqui, né? Está indo numa estrada que talvez não seja o nosso verdadeiro caminho, né, de vida. Então, muitas vezes esse despertar ele vem ali precedido por uma dor, né? Precisa acontecer alguma coisa, né? A gente ter alguma perda, né? Sofrer algum tipo de dor ou perder alguém, algum familiar, por exemplo, ou algum relacionamento, ou ter alguma doença. Precisa ter um start ali para a gente se direcionar na vida, né? Eu falo que é tipo um carro, você está numa estrada.
você está indo ali no automático, né? Com o teu eu inferior ali, o teu eu personagem, né? Aí você percebe que, pô, será que eu estou no caminho certo da minha vida, né? Aí vem alguma coisa ali, né, para te parar e fazer você recalcular essa rota. Então, o despertar de consciência aí é algo muito interessante. Eu acredito que é tipo um chamado mesmo da sua alma, né? A alma grita ali para você observar, para você, né, olhar um pouquinho mais para você, mergulhar mais aí no teu eu aí, né, buscar mais o autoconhecimento para realmente você seguir o que é, né, o que a vida aí tá te chamando, né? Exatamente. Seguir, né? Ouvir a voz do chamado, né? E até que a gente ouça esse chamado, né? Que às vezes é um chamado no início, assim, um pouco sutil, né? Ou melhor, às vezes a gente não consegue enxergar, né? É como você falou, a gente tá naquele automático, né? Passa dia, entra dia, e a gente não percebe, a gente não se percebe, né? E aí vem alguma situação na vida, seja alguma perca, seja, enfim, né, familiar, seja relacionamento, no caso de algumas pessoas que encontram a chama gêmea, né, que vem para despertar, né, que é o verdadeiro sentido das chamas, né, é o despertar consciencial. Né? A gente começa a adentrar esse novo mundo. Quando a gente tem esse despertar, a gente não é mais o mesmo. A gente não é mais. Amanhã a gente não vai ser mais o mesmo, né? A gente está aqui em constante Sim, aprendizado. Todo mundo aprende com todo mundo. é isso. Isso aí, eu chamo a Terra de uma escola, né, Daísa? A gente está numa escola. Se a gente passar na prova, a gente passa de fase, né? A Verdade. gente vai melhorando um pouquinho mais aí, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Mas se caso a gente não passar, né, de fase, a gente vai ter que repetir os ciclos aí, faz parte da jornada, certo? Uhum. Uma repetição, se a gente não aprende, né? Nessa roda de samsara, E é uma tá tudo coisa. bem, né? Tudo Cada um bem. no seu time, Né? cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, nos seus processos. Você ia Isso. falar O alguma coisa. que, o que importa é aprender, aprender com, né, com os desafios. E a gente aprende aceitando-os, né? A gente precisa aceitar, olhar para o nosso passado com gratidão e aceitação para você poder fluir, né? Com entrega, com fluxo, para você poder também seguir teu caminho com confiança, né? Então a gente precisa Exato. olhar para o passado primeiramente aí, nesse caminho aí de despertar, de autoconhecimento, olhar com aceitação, né? Observar, né, tudo que a gente passou e, e tentar sair um pouco dos sensórios, né? Tentar sair um pouco aí dessa vida caótica que a gente vive tão rápido. Porque se a gente não desacelerar, né? Se nós não desacelerarmos, dificilmente a gente vai olhar para dentro e a gente não vamos ter a percepção de o que podemos melhorar. Então, eu acho que o primeiro passo aí, né, para quem já passou por algum momento na vida e despertou, é esse caminho, né? A partir do momento quando a gente desperta e expande a consciência, a gente costuma olhar um pouquinho mais, né, para nós. É. E aí as coisas começam a acontecer. A vida parece que fica mais leve, começa a fluir mais as coisas, né? Se ouvir também, né? Essa questão do desacelerar é muito importante. E eu me coloco nesse meio porque às vezes a pessoa, quando está no início de despertar, no ápice de despertar, enfim, em algum momento, tem essa questão da transição de carreira, né? Eu virei terapeuta, né? Alguns anos atrás, assim, eu sou formada em direito, mas assim, eu, eu tenho paixão pelo direito, mas eu amo ser terapeuta e eu me entrego demais nesse processo. As pessoas que convivem comigo assim diariamente percebem, né, que às vezes eu exagero, eu não descanso. Então,
Tem umas semanas aí que a própria espiritualidade me fez parar. Foi necessário. É interessante, né? Porque a hora que você desperta, você começa a ouvir mais o teu eu, né? Parece que a fonte criadora, né? Ou Deus, como vocês quiserem chamar, ou a fonte criativa, o criador, parece que a gente tem mais sensibilidade ali, né? Percepção para ouvir, né? A gente, né? Temos mais aí essa sensibilidade de parar e falar, opa, eu preciso olhar um pouquinho para mim, que talvez eu tô novamente repetindo aí os erros do passado, certo? Então, o legal do despertar é que a hora que você expande, você não volta, né? Aí você tem que traçar a rota ali, né? Tudo são escolhas, vamos dizer assim. A gente está aqui como no livre-arbítrio, né? Cada um segue o teu caminho. Mas a partir do momento que você desperta, na maioria das vezes com uma certa dor, como eu disse, as coisas começam a tomar um rumo diferente na tua vida, né? Você começa a se olhar mais e quando você se olha mais, tem mais essa autoaceitação, né? Essa autoobservação de si, você vai corrigindo os teus erros. E quando você corrige aquilo que está dentro, parece que as coisas fora viram uma projeção, né? As coisas fluem com mais naturalidade, né? É verdade. São curas, né, que a gente vai passando, bem intensas, né? Que até eu Curas. brinco com a... Isso. Eu brinco, eu digo, parece que a gente vai sendo depenada, né? Mas vale bem a pena, né? Porque é como se tirasse aquela casca, né? São várias camadas assim que vão saindo pra gente Com uma se cebola, né? Você vai né? descascando a cebola. O teu É ego ali, exatamente né? Eu falo que o nosso ego, ele serve pra gente, né? Tipo assim, pra gente se proteger, né? Muitas vezes. E, e com isso, às vezes a gente acaba até ficando com medo, né? De muitas coisas que acontecem com a gente. E quando a gente busca esse caminho, né? De desacelerar um pouco das sensações, né? Visão, audição, e parar um pouquinho para refletir como foi o seu dia, parece que a gente vai depenando, né? A gente vai descascando essa cebola, certo? E você vai isso. ficando mais leve com você e com todo mundo, né? Você vai ficando mais em paz, mais natural com a vida, né? Que parece que a gente está vivendo no caos, mas a gente não está fazendo mais tanto parte, né? Tão parte do próprio caos. É interessante esse. Então eu acho que é uma das buscas mais importantes aí da nossa vida. Esse mergulho para dentro, esse olhar aí para dentro. E a gente começa a desenvolver um amor, né? Um amor próprio e vai expandindo esse amor próprio assim para as pessoas, para o mundo. E muita gente até se questiona: "Ah, eu não consigo amar todo mundo". Mas não é esse tipo de amor que a gente tem assim com as pessoas mais próximas. Não, a gente não pode forçar também uma afinidade. Quando se fala também em amor incondicional, é você desejar o bem do outro, independentemente do que o outro esteja fazendo. É olhar com mais amor, olhar com o coração, né? Porque muitos aspectos assim da vida diz mais respeito a como a gente está vendo aquilo, né? O nosso posicionamento. Às vezes a pessoa não está no dia bom, né? Está nos seus processos. E se a gente entrar naquela mesma linha energética, como é que vai ser? Né? Onde é que está ali? Mas tudo, como a gente está aqui comentando, é aprendizado. Então, esse amor incondicional, ele nasce assim de nós, quando a gente tem compaixão pelos nossos processos. Não é para se comparar, né? Cada um vai no seu tempo, todo mundo vai despertar em algum momento. É um processo gradativo? É, mas a gente precisa ter paciência, né? Seguir o fluxo, porque se resistir, a gente sofre. Isso, a resistência que gera o sofrimento, né? A não aceitação. A não aceitação de si mesmo, a não aceitação do outro,
Então é isso mesmo. Primeiro, amor próprio, autoestima, porque se você não tiver, né, esse relacionamento vertical que eu falo, né, você com a fonte criativa, né, você com a fonte divina e você com você mesmo, dificilmente você vai ter algo duradouro num relacionamento horizontal, né, que seria com o próximo. Então eu costumo falar que o amor, às vezes as pessoas confundem mesmo, mas o amor tem uma frase interessante para ele que faz muito sentido para mim. Amar é aceitar o outro como é, sem esperar que mude, dando o meu melhor. Então, aceita, mesmo se você não não compreende ali, né? Não, vamos dizer assim, concorda com o próximo, mas aceita. Cada um tem os seus traumas de vida, cada um traz as suas bagagens. Então a gente não sabe o que se passa ali dentro, né, da Isa do próximo. Então o amor seria isso, né? A compaixão, é aceitar o outro como ele é. E você não precisa, né? Às vezes eu até falo que se você não gosta daquela outra pessoa, você não precisa fazer parte daquela rede de amigos. Mas você simplesmente aceitando o processo, isso vai gerar um aprendizado para você. E esse aprendizado com não resistência de julgar, né? Isso consequentemente não vai também gerar um sofrimento, né? Porque o sofrimento ele vem ali do apego, né? Do apego a certas circunstâncias, do julgamento, certo, Daís? É verdade, Felipe. Pura e puríssima verdade. Deixa eu só ver se tem alguém aqui. Oi! Ai, Ala e Aya. Amamos, também amo você. Vocês dois. Tem uma pergunta aqui. Oi, Gu. Boa noite, todo mundo. Aqui tem uma pergunta. Vocês podiam compartilhar com a gente como foi esse processo de despertar individual? Quer falar, Felipe? Posso falar, posso falar. Na verdade, eu sempre vinha, sempre acontecia alguma coisa na minha vida me avisando, Certo. certo? E eu sempre resistindo ao processo, sempre seguindo aquele ritmo meu. Então, devido às várias situações que vêm acontecendo comigo, às vezes alguns acidentes, até acidente de carro que já aconteceu comigo, então a vida sempre estava me mostrando uma maneira de eu falar, e aí, Felipe, vai acordar ou vai, né, sofrer consequências drásticas aí? Até que um dia eu fui meio que obrigado mesmo a me olhar, né, no meu caso, né, aconteceu algo que, tipo, uma perda, aí eu fui obrigado a desacelerar e a olhar para mim. Foi no, como eu disse, né? Tem que vir às vezes uma dor para a gente parar e recalcular essa rota. Então esse processo de despertar veio com muitos avisos. Acredito que para muitas pessoas é dessa maneira. Até que vai chegar uma hora, cada um no seu time, é claro, cada um no seu tempo aí de evolução, né? Sim. Vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que ouvir, porque é um chamado, né? Um chamado de uma força maior ali. Então não adianta mais a gente ficar teatralizando, vivendo no automático, né? Porque vai chegar uma hora que não é isso que a nossa identidade, o nosso propósito aqui é mais profundo, certo? Agora você disse tudo. O nosso real propósito, né? A nossa verdade. No meu caso, eu agora fiquei parada para pensar. Mas eu creio, assim, eu fui sempre muito ligada a essas coisas, né, assim, conexão, vibração, espiritualidade. Mas eu creio que o meu verdadeiro despertar foi no fim do relacionamento kármico, que ele estava já fazendo, foi no início da pandemia, inclusive, ele fazia várias coisas que estavam me irritando, e eu ficava assim olhando, eu digo, eu não preciso passar por isso, eu não quero isso. Ele me ajudou muito, né? Física quântica, entrei, você já ouviu falar na Rosa Cruz?
enfim, ajuda muito, mas tudo na vida tem limite. Então, quando eu fui obtendo as minhas respostas, eu fui me libertando dele. Né? Desejei luz, segui meu caminho e hoje eu estou aqui. Né? É, É um dos isso. maiores, dos maiores desafios aqui dessa caminhada, dessa jornada nossa, eu acredito que é a gente encontrar mesmo, né, nossa verdadeira identidade aqui. Né? Porque, por exemplo, a verdadeira identidade do Felipe não é o Felipe. O Felipe é o personagem nessa vida, Você é médico. certo? Isso, é o Felipe médico. O Felipe médico, ele é um personagem. A única certeza que a gente vai ter é que daqui a pouco a gente vai morrer, né? Então, o Felipe médico, ele é um exemplo. Mas a verdadeira identidade e propósito, que é o grande significado que a gente precisa encontrar aqui. Se a gente não encontrar, né, a gente vai ter que, né, vamos dizer assim, né, Não continuar vai. aí na busca, né, e vai gerar resistência, aí vai aparecer os apegos, como eu disse, vai sempre aparecer um chamado, vai sempre ter um gatilho ali na tua vida, alguma dor, que vai tentar te direcionar de alguma maneira. É inevitável, né, Daísa? É inevitável. E é nesse processo que a gente começa, né, nesse processo de autoconhecimento, de se perceber, que a gente começa a se preencher, né? Porque para se livrar de todo esse apego, eu não sei, eu acho que você vai concordar comigo que um dos maiores fatores dessa questão de apego se trata de relacionamento amoroso. Né? Então, muita gente tem um sonho de casar, filho, fica, eu tô com certa idade, eu quero casar, não encontro ninguém. Porque eu queria, eu tô tão triste, eu preciso de alguém. A gente precisa É o apego às viver, emoções, né, né? Daísa? É Isso. os apegos às próprias emoções individuais ali que trazem essa resistência, né? Que trazem esse sofrimento. Então nós precisamos olhar para essas emoções, né? Essas emoções mais inferiores como mágoa, tristeza, raiva, rancores, né? Ciúmes. Olhar para essas emoções com uma certa aceitação, observá-las, integrá-las, reconhecer que elas fazem parte da gente. E como você disse, se a gente primeiramente não melhorar dentro, não buscar amor próprio, elevar a nossa autoestima, dificilmente o que a gente encontrar fora vai ser duradouro. Vai ser um processo, pode até acontecer, né? Mas dificilmente vai durar. Então, esse processo, como eu sempre falo, né? Às vezes eu gosto de comentar. Quer atingir um cenário ideal da sua vida? Quer ter um relacionamento melhor? Quer ter mais saúde física, mais saúde emocional? Quer ter um trabalho mais digno? Né? Gostar do que faz, amar do que faz? Primeiramente, você precisa olhar para você. Você precisa se tornar merecedor daquilo, certo? Porque senão, é como eu disse, não vai durar, certo? Eu acredito nisso muito. Tudo para trazer o nosso equilíbrio, né? Equilíbrio da vida, Exato. nós. Porque muita gente, tô falando assim muita gente porque algumas pessoas até me questionam assim, se não é egoísmo olhar para si, né? Mas não é egoísmo olhar para si, a gente tem que se olhar, né? É um ato de amor, né? A gente precisa se amar, se cuidar, né? Cuidar do corpo, cuidar da alma, né? É todo um conjunto que traz o equilíbrio. Sim, perfeito. Sim. Eu costumo falar que o nosso corpo é como se fosse. Nossa, meu cachorro entrou aqui. Como se fosse o O quê? nosso corpo Quanto parte é como se fosse o nosso templo. É como se fosse disso? o É nosso ou não? templo, o nosso vaso, né, para onde Isso. vai crescer né, a nossa
nossa verdadeira essência, né? Então a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, eu como médico, como que eu vou cuidar do próximo se eu não cuido de mim, né? Então, para todo mundo, eu acredito que primeiramente o Da sua... relacionamento consigo mesmo é o início. Exato, exato. Deixa eu só ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa. Eu vi aqui alguém falando. Gratidão, Helena. Boa noite, Meire. Gratidão, Sidney. Alguém tem alguma pergunta, minha gente? Vai perguntar. Aqui tá um calor. Mas é isso. A gente precisa se olhar, né? Se amar, se cuidar, ter um carinho por si próprio. Só um minutinho. Ela abriu lá. Ela abriu o portão. É isso. Então, eu acredito que o despertar é esse. Tá todo mundo sendo chamado, né, Daísa? É um chamado. Todo mundo aí tem os seus guias, vamos dizer assim, né? Os seus anjos, os seus mentores, os seus amparadores. Então, ninguém está sozinho. A gente às vezes não consegue visualizá-los, mas eles estão aí. E eles sempre estão nos avisando de alguma maneira. Exatamente. Basta a gente desacelerar um pouco do externo para a gente poder nos sintonizarmos e conseguirmos ter, né, ouvidos para ouvir, né? Exatamente. Então precisamos desse momento. Todos, sem exceção, são muito bem amparados pelas fontes luminosas, né? Então, estamos constantemente aí tendo esse chamado, né, através dos ciclos de vida que a gente tem. É só a gente parar e perceber, observar como é que está, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos próprios comportamentos diante da vida. E a gente, né, fazer uma autoanálise aí, com Exatamente. certeza. Com certeza, com esse processo, a gente vai tendo mais sensibilidade e intuição para seguir Exatamente. aí a E vida. existe, assim, algumas pessoas que têm dificuldade, né, de desenvolver o sentir, né? Elas vão muito pelo mental ou acreditam mais, assim, no outro do que em si próprio. E tudo isso a gente vai sendo direcionado para acreditar também nas nossas respostas, né? No nosso sentir. Quantas vezes, por exemplo, você já não teve uma intuição, né? E você viu que estava certo, né? Então, quanto mais a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai desenvolvendo também o nosso sentir. É isso aí, perfeito. Uma pergunta aqui da moça, como é? O despertar está diretamente ligado à dinâmica de chama gêmea? Para algumas pessoas, sim, Juliana. Não são todas que vão reencontrar a chama aqui, não. Mas o principal propósito das chamas gêmeas é a expansão consciencial, né? Se a gente foca muito lá no romance, a gente fica estagnado. A gente resume ali, fica mais ali naquela consciência tridimensional, né? Então a gente precisa... É um caminho, né, interno, é um caminho de voltar para dentro de si, de se conhecer, né, e se entender, né? Muitas vezes quem entra nesse processo das chamas gêmeas fica muito julgando a chama, que é normal, né? A gente está aqui como ser humano, a gente está na condição humana, mas às vezes a gente esquece de olhar o que as nossas próprias sombras, né? Que é isso que o espelhamento faz, justamente isso. Acredito que a gente só vai ficar com a nossa chama, né, Daísa? Você que é mais especialista nesse assunto, a hora que a gente fazer essa autoobservação e autoanálise de nós mesmos. Né? Porque eu acredito que a gente tem que ser merecedor de tudo na vida, para a gente atrair algo. Né? Então, a partir do momento que você faz essa reforma íntima, continua nesse processo, com certeza você vai encontrar aquela complementariedade tua, né? Que a chama seria a mesma alma dividida
em duas pessoas aqui, né? Vivas aqui na Terra, né? Dual, né? O Yin e o Yang. O Yin e Yang, perfeito. Tem uma moça aqui, Cristiane, tem dificuldade de, às vezes, diferenciar a intuição. Você quer falar, filho? Não, pode falar, tô te ouvindo. A intuição é o seguinte, a gente precisa silenciar o nosso mental para ouvir o nosso coração, né? É aí que a gente vem buscar aquele processo do nosso equilíbrio interno. À medida que a gente vai se permitindo curar, a gente vai deixando a fluidez da nossa vida, a gente consegue distinguir o que é a intuição, porque é uma voz aqui dentro muito forte. E cada vez que a gente segue essa voz, a gente só vê o caminho indo bem, só vê tudo dando certo. Se a gente resiste, faz tudo ao contrário, vai pelo mental, não. Nossa, eu li uma coisa aqui agora para mim fosse li tudo errado. Eu Mas acredito, assim, eu acredito assim, que a gente tem que tudo é um equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio entre o racional e o emocional, que seria o equilíbrio entre a mente e o coração. Tá? Eu acredito muito, a física quântica já mostra muito isso, que tudo que você pensa, você cria, e tudo que você sente, você atrai. Então a mente e o cardíaco, né, o coração, o racional e o emocional, ele precisa estar em equilíbrio. E para isso nós precisamos sair um pouco do externo. Com isso, com essa prática diária, né, de autoobservação, se aprofundando nesse autoconhecimento, a sua intuição ela vai aflorando. Você vai tendo mais sensibilidade e percepção com as coisas que estão acontecendo contigo e ao seu redor. essa questão aí que você falou é muito importante, né? Porque também ela está associada à cocriação, né? Exato. Todas as coisas. A gente vibra na. Eu costumo falar que o ser humano ele é muito poderoso, ele cria muito com a mente, ele está criando constantemente. Uhum. Ou ele cria caos, né? Ou ele cria coisas, né, positivas ou negativas. Tudo depende do teu estado mental e emocional. Então ele está criando a realidade dele conforme o que ele está dentro, ali no seu próprio inconsciente, consciente, né, Daísa? Você já parou para pensar que Jesus, quando veio, né? Para algumas pessoas aqui conhecem como Jesus Sananda ou Yeshua, ele ensinou a física quântica ali? De uma outra forma, né? Com uma outras palavras, mas é perfeito. Isso era física quântica pura ali. Que privilégio, né? Oh, Precisamos nossa, primeiro, né, ser para depois ter, certo? Né? perfeito, perfeito. Meire, às vezes vem uma intuição para fazer uma coisa e não faço. Não faço o que pensei, faço outra coisa. E dá tudo errado. Quem nunca, né, Meire? Tudo na vida é experiência. Tudo na vida é uma experiência e um aprendizado. A gente está aqui para vivenciar mesmo, até aprender. Todo mundo que entra na nossa vida vem para ensinar alguma coisa, né? Exato, perfeito. Nada é por acaso. Nada Não pra cá. acredito no acaso. Tudo tem um porquê. Com certeza. Depois a resposta vem. Enquanto isso, a gente vai lá, né? Só vivenciando o que é necessário. Uma das leis que eu gosto muito de falar é das leis naturais, né? As leis universais que nos regem, é o famoso planta-colhe, né? Ou seja, ação-reação. Dependendo a semente, né? O pensamento que você está plantando, uma hora esse pensamento ele vai, né, germinar. Então, depende do que você está plantando, como você está, né, cuidando desse pensamento, né, no dia a dia, né? É como se fosse aí uma planta. Plantou, como você cuidou, regou, uma hora você vai colher. Então a gente precisa estar muito atento aí. O orar e vigiar hoje é muito importante. A gente está constantemente, né, vigiando
os próprios pensamentos. É Porque verdade, é o muito pensamento, importante. ele sempre vai virar um sentimento, né? É uma cascata. Tá pensando, você vai virar uma emoção. E, consequentemente, uma hora ou outra vai gerar um comportamento, uma certa atitude. Então, é interessante que tudo parte de um simples pensamento, né? Pensamento é muito forte, é muito poderoso. A gente precisa ter muito cuidado, né? A gente tem uma arma aqui poderosa para o bem ou não, né? Se a gente quer algo para a nossa vida, a gente tem que ter determinação, confiar, né? A fé que Jesus falou naquela época, né? A física quântica, é o acreditar e deixar o fluxo seguir. Fazer a nossa. Isso, perfeito. Acreditar, aceitar, né? Deixar ir, deixar fluir, não resistir. É esse o segredo, né? Segredo. É simples, mas não é fácil, vamos dizer assim. O nosso cérebro humano, ele é complexo, ele tem dificuldade em aceitar as coisas simples. Ele sempre está, E o ser boas. humano, ele sempre está questionando, né? Ele sempre está questionando. É aí que ele entra numa resistência. É aí que gera um apego e um sofrimento. Porque se você parar para analisar, o nosso cérebro, quando ele às vezes está habituado, né, a ter certas situações na vida, vivenciar isso ou aquilo outro, e quando vem alguma coisa muito boa, ah, será que é aquilo mesmo? Será que eu mereço isso? Aí começa a vibrar baixo. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está emanando, né, para o universo, todo o amor do mundo. Né? Tá tudo Tem vindo. quatro, tem quatro palavras, Daísa, acredito que você já ouviu também, que eu acho muito importante para a gente levar para a nossa vida. Fé, uma delas, fluxo, entrega e confiança. Perfeito. Se a gente conseguir viver a nossa rotina, nosso dia a dia, com isso, com fé, né, levando o fluxo da vida, aceitando o que está acontecendo, independente do que está acontecendo, a gente aceitar, né, a gente observar, né, e entregar. Né, é interessante a gente entregar as nossas dificuldades, né, para Deus, né, entrega. Né, se está muito difícil, entrega, tenha fé, vai vivendo em fluxo e confia. Eu acredito muito que a gente precisa primeiramente crer para depois ver, né? Para depois realizar. Exatamente. Então, eu acho que é um ensinamento aí dos grandes professores aí, né, que se passaram na Terra. Então, Mestre, né? precisamos seguir, Verdade. Né? Para ter uma vida mais leve, né? Mesmo diante do caos. mesmo diante do caos, né? A percepção do tempo, a gente acho que acredito que todo mundo já percebeu, certo? Parece que não temos mais as 24 horas. Dia desse já Né? está entrando o ano, né? Entrando em 2023. Agora, praticamente, o ano já está finalizando. Ou a gente, ou a gente desacelera, ou vai virar mais caos, né? É perceptível, é visível isso. Tá todo mundo numa loucura, tentando correndo atrás do tempo. Até E 2026, né? Tem coisa aí, muita faxina, né? muita coisa Digamos assim. para acontecer. E é impossível a gente mudar o tempo, né? A gente não vai conseguir controlar o tempo. Então, mas a gente consegue controlar o nosso time interno. É aí que está o segredo. É verdade. É, Tainá. Sempre pelo mental. Ela fala aqui, por isso os ataques energéticos são sempre o quê? Não entendi o final. Então, Mas tem sempre. essa questão dos ataques energéticos também. Sim, Ah, aí a gente vai entrar um pouco mais nessa disputa de transição planetária, né? Daí essa disputa aí entre as forças positivas e as negativas pelo planeta, né? Então esse é um assunto que a gente poderia, né, fazer em outra live, né? a gente faz. Esse fim de
ciclo cósmico que a gente está vivendo, né? Uma era aí que É muito importante, né? tá começando agora, né? Um fim de, acho que 26 mil anos, né? Tá terminando um ciclo, né? De uma era de 20 e poucos mil anos e tá iniciando uma outra era. Nossa, chega a dar um... Ai, Jesus. Chega a dar uma coisa aqui agora. Mas as energias estão intensas, né, Felipe? Você tá sentindo também? Sim, tá tudo conspirando para a pessoa olhar para É. ela. Tá? O tempo é chegado, vamos dizer assim. A separação do joio do trigo, né? Como está nas escrituras. Então, se ela não olhar para ela, as coisas vão se intensificar. Né? O mundo visível, né? O mundo externo, ele está cada vez mais caótico e rápido. Chamado. Então, as pessoas. Então, a gente precisa ter essa percepção de não acabar se envolvendo aí em alguma coisa, né? Fora, né? Tá muito forte, tá muito intenso, é muita cura, as curas profundas, né? A gente diz, eu tô cansada, não aguento mais isso. Mas é necessário, né? Ninguém solta a mão de ninguém. O Somos todos. desequilíbrio. O desequilíbrio emocional está muito grande. Ah, muito. Né? A gente vê as pessoas muito sem paciência, né? As pessoas Eu, aí, como eu disse, no automático. Então, os avisos estão aí, né? Eles estão visíveis, eles estão claros. A gente só precisa parar e olhar, né? e sentir, né? Também. Sentir. Desenvolver o nosso sentir, né? Mas com equilíbrio, né? O mental é muito importante também. Sim. Tudo na vida é dual, né? Então, Dual, a gente vive numa dualidade. O que seria isso? Por exemplo, né? Dia, noite. noite. Luz, escuro. Calor, frio. Alegre, triste. Então a gente está sempre vivendo numa dualidade. A gente vive num mundo dual. O segredo é a gente encontrar sempre o equilíbrio entre as duas polaridades. Exato. Encontrando esse equilíbrio, as coisas acontecem. As coisas acontecem de uma maneira mais favorável, né? Digamos assim. As coisas começam a simplesmente se desenrolar. Nossa vida começa a se. Perfeito. Perfeito. É muito bonito, né? Assim, é desafiador? É. Mas quando a gente percebe, né, a grandiosidade, a gente acaba achando muito bonito. Né? Tudo isso aqui é para a gente desenvolver o nosso amor, né? O amor incondicional pelo planeta, né? Pelos seres, né? Estender a mão, se permitir ser cuidado quando for necessário também, não ter medo de se mostrar mais vulnerável, né? Buscar aprender, né? Desenvolver cada vez Perfeito, nossa conexão com o Criador. É isso. perfeito, perfeito. Já veio, né? Na Terra já veio vários, né? Como Jesus, tentar passar a mensagem, certo, Daísa? Muita Então, né, hoje a gente tem a internet aí, né? A nosso favor, mais conhecimento. Então, a mensagem está aí, né? Para quem quiser ouvir, né? Para quem quiser aprender ninguém, e seguir. verdade. Com confiança, coragem, fé, um É, acreditamento. é isso aí. E levar aí, né? Se olhar sempre, ter um tempinho para você construir também um mundo aí mais amoroso, né? Mais gentil, mais harmônico. Lembrando que primeiramente precisa ser com você, né? É verdade. Ninguém tem alguma pergunta, não? Não tiver. Ai,
Então, Felipe, eu vou te agradecer, né, por aceitar aqui. Se ninguém tiver uma pergunta, te agradeço, né, do fundo do meu coração, por ter topado aqui essa live, que foi muito boa. Para mim foi excelente. Né? E se quiser voltar mais vezes, a gente marca para falar sobre os outros assuntos também. Tá bom? Gratidão, foi um prazer. Vamos marcar sim, com certeza. Gratidão, Felipe. Gratidão a todo mundo aqui. E boa noite.